Olá pessoal, estamos aqui hoje para a nossa terceira aula sobre o nosso curso sobre a contra-história da filosofia. Nosso curso terá um total de 1837 aulas que vai abarcar o pensamento desses filósofos marginalizados e esquecidos dentro da história da filosofia oficial. Essa contra-história da filosofia é baseada nas obras, nos 12 volumes da obra Contra-história da Filosofia, do filósofo francês Michel Onfray. Iremos desde a filosofia antiga até a filosofia contemporânea, num total de 1837 aulas. Iremos ali desde o pensamento materialista, ali começando com o Leucipo, começando com autores ali um pouquinho antes do Leucipo, indo até lá o Jean-François Lyotard, certo? Vamos seguir um longo trajeto dentro dessa conta-história da filosofia. É uma visão bem interessante e bem legal que o Michel Onfray procura trazer aqui da filosofia. Então, estamos trabalhando em cima dessa obra, primeiro volume da Contra-história da Filosofia, que é As Sabedorias Antigas. Então, esse volume vai tratar basicamente da filosofia antiga. Estamos no preâmbulo geral da obra, que se chama A Historiografia, uma arte da guerra. Esse preâmbulo, então, Michel Onfray busca justamente tratar essa questão da historiografia, ou seja, da escrita da história da filosofia. Já discutimos isso nas primeiras aulas e vamos discutir isso enquanto nós estivermos falando desse preâmbulo. A aula de hoje, a aula número 3, a escrita dos vencedores. Então, hoje vamos comentar um pouquinho sobre a perspectiva que venceu dentro da história e justamente como essa perspectiva escreve a história, logo cria a história da filosofia. A escrita da história da filosofia grega é platônica. Essa é a primeira coisa que o Michel Onfray vai dizer ali, justamente quando começa essa parte aí do preâmbulo. A escrita da história da filosofia é platônica. O que ele está querendo dizer em relação a isso? Ele está querendo dizer que a escrita da história da filosofia ela é pautada numa perspectiva idealista. Nós, obviamente, sabemos que existem várias definições de idealismo. Inclusive, nos meus vídeos sobre a história da filosofia, já comentei sobre isso. Platão, na verdade, é considerado um filósofo realista. Mas, dentro da perspectiva de Michel Onfray, o idealismo aqui se trata justamente de uma perspectiva onde procura, digamos assim, não se olhar para esse mundo material que nós vivemos, é uma atitude que procura não olhar para a matéria, para os prazeres, para a carne, para os desejos, para a libido, etc. E busca justamente tratar de coisas, de valores, de ideias, de conceitos, de Deus, de coisas que, de certa forma, ali não são reconhecidas rapidamente na realidade, certo? Então, isso é o idealismo ali, dentro da perspectiva do Michel Onfray, coisa que nós vamos trabalhar aqui durante todo o nosso curso, tá? Mas de maneira geral, a perspectiva idealista que ele está falando aqui são de todos os autores ou de toda a história da filosofia que nega aqueles filósofos que procuraram falar de coisas como prazer, o sexo, a matéria, etc, tá? A escrita da história no Ocidente liberal é platônica. Então, dentro do Ocidente, dentro de uma perspectiva liberal, a escrita da história é idealista, a escrita da história é platônica. Aqui o Michel Onfray, na verdade, a gente vai tratar isso lá no nosso quarto volume, que é justamente sobre o eudemonismo social, onde ele vai apresentar ali uma perspectiva socialista de autores que aderem ao socialismo e como uma forma de procurar justamente maximizar o prazer e a felicidade dentro da sociedade. Então, aqui na perspectiva dele, esse Ocidente liberal é idealista. Tanto a história da filosofia como qualquer outra história dentro do Ocidente liberal é platônica, ou seja, idealista, tá? No sentido de procurar sempre além desse mundo a sua razão. Não vê nesse mundo a razão de ser, mas procura fora do mundo a sua razão. Da mesma forma que se escrevia a história da filosofia no Império Soviético, se escreve essa história no Ocidente, de um ponto de vista idealista. Lá na União Soviética, no Império Soviético, se escrevia uma história da filosofia com uma perspectiva marxista-leninista. E, de certa forma, isso é seguir uma ideologia, é seguir uma cartilha de pensamento, onde você escreve uma história com base em autores que são justamente aqueles autores que
estão conformados ao sistema ou que justificam a existência desse sistema. Então, União Soviética, socialismo, comunismo, etc. Logo, uma filosofia marxista, uma filosofia leninista. Isso tem problema? Não, isso não tem problema. É permitido fazer uma filosofia dessa forma, mas achar que essa filosofia é a única, aí esse é o problema. Então, para o Michel Onfray, da mesma forma que no Império Soviético se fazia uma filosofia marxista-leninista, no Ocidente se faz uma filosofia idealista. E esse é o objetivo dessa contra-história da filosofia, justamente trazer um outro continente de filósofos apagados, esquecidos, omitidos, filósofos do materialismo, filósofos que defendem o prazer, filósofos que falam da felicidade alcançada nesse mundo e não em um outro mundo, etc. Conscientemente ou não, será que a história escrita dentro da nossa perspectiva, a história da filosofia escrita, para esquecer certos autores e certos temas, certas temáticas, foi realmente escrita de maneira consciente ou será que não foi? Será que quem escreveu essa história acabou justamente esquecendo um certo conjunto de autores ali, porque acabou esquecendo realmente, ou fez isso de maneira consciente apenas para, de certa forma, ali justificar o pensamento vigente, ou o pensamento vencedor, digamos assim. Um erro ou uma distorção repetidas várias vezes se tornam verdade, ainda mais quando proferidas por grandes, poderosos, instituições, oficiais, etc. Então veja, uma mentira contada várias vezes se torna uma verdade, e aqui uma informação distorcida várias vezes, ou um grande erro, também se torna verdade, obviamente, ainda mais quando propagada por pessoas grandes, consideradas grandes, como por exemplo, assim, grandes autores, grandes filósofos, pessoas poderosas que têm dinheiro, que são ricas, que têm alguma coisa que chama atenção, tem o status, instituições como a universidade, as escolas, etc., oficiais, pessoas que realmente têm um crédito ali para falar. E se essas pessoas, se essa universidade, se esse poder, digamos assim, se esses pensadores ficarem justamente justificando um erro, uma distorção, logo isso vai se tornar verdade. E o grande problema é quando tudo isso fala contra uma espécie de filosofia, que é a filosofia materialista que defende o Michel Onfray. Ele vai dizer que esses filósofos foram justamente esquecidos ali de maneira consciente, uns inconscientes ou não, mas de maneira consciente por grandes instituições, principalmente a igreja, justamente para, de certa forma, ele deixar aquele pensamento se apagar, né? Para que ninguém lembrasse daquilo e que ficasse apenas como forma de pensamento, uma filosofia ou um pensamento que corroborasse com as ideias do poder oficial, tanto da igreja, do poder político, do status, etc. As civilizações judaico-cristãs celebram aquilo que as legitimam e as justificam. Então, nossa civilização ocidental, ela vai justamente tratar daquilo que vai justificá-la e legitimá-la. Ela, ao escrever uma história da filosofia, vai falar justamente daqueles autores que vão mostrar, justificar e legitimar o seu sistema e a sua forma de pensamento. E tudo aquilo que vai meio contra é meio que apagado e meio que deixado de lado de maneira proposital. Platão, mestre do idealismo, vende gato por lebre. O Michel Onfray aqui, justamente ele bate nessa tecla de Platão como idealista, mas a gente já trabalhou lá nas nossas aulas sobre Platão, né? São 20 aulas sobre Platão, que Platão, na verdade, teria uma perspectiva realista. Mas, mais uma vez, o idealismo aqui dentro da perspectiva de Michel Onfray é um idealismo que justamente trata de negar a matéria, de negar que a felicidade pode ser encontrada nesse mundo, negar o prazer, pregar, digamos assim, um ódio à matéria, etc. Tá? É isso que ele entende por idealismo. E o Platão, que é o grande mestre do idealismo, o rei do idealismo na perspectiva dele, é justamente quem vai coroar todo esse sistema. E a partir de Platão, o idealismo ele fica impregnado dentro da filosofia. E Platão ainda por cima vende gato por lebre. Por que o Michel Onfray está falando isso? A filosofia de Platão permite justificar como o mundo está, virar as costas à vida, ao mundo, à matéria e ao real. A filosofia de Platão permite justificar o mundo, esse estado de coisas como ele é. A filosofia de Platão se adapta a qualquer momento, a qualquer situação. Por quê?
Porque Platão, na verdade, fala de algo tão abstrato que ele pode se aplicar praticamente a um grande conjunto de coisas. Hoje, se a gente analisa a nossa realidade, a gente pode, obviamente, encontrar a filosofia de Platão. E esse é um dos grandes méritos, né, da filosofia. A filosofia será algo que não é descartado durante a sua história. Como a ciência, muito do que se descobriu de ciência justamente foi negando ali algumas atitudes do passado, certo? Então, a ciência ali tem coisas que você aprende sobre o passado, né, como por exemplo uma teoria geocêntrica, apenas atitude e informação, porque hoje já não cabe mais. Mas dentro da filosofia, tudo aquilo que foi apresentado no passado serve ainda hoje. Mas, de certa forma, para o Michel Onfray, o Platão ele permite justificar esse mundo como ele é a partir dessa filosofia. E é um mundo que, de certa forma, né, a partir do aspecto religioso, vai virar as costas à vida, vai virar as costas ao próprio mundo, à própria matéria e ao real, certo? A filosofia de Platão, por exemplo, na perspectiva de Michel Onfray e de outros autores, ela é uma negação do mundo, uma negação da realidade. É isso que o Nietzsche vai trazer, por exemplo, que Platão nega o mundo, esse mundo material que a gente vive, ao afirmar, por exemplo, a superioridade de um mundo das ideias ou de um outro mundo. Isso é virar as costas para a realidade. Então a gente pode compreender hoje pessoas que buscam a salvação dentro da igreja como platônicos, né? Platônicos que não sabem que são platônicos, porque estão procurando ali uma vida, uma existência fora desse mundo, desse real aqui. Em proveito de ficções com as quais se criou as histórias infantis, que são o fundamento das religiões. Então, Platão vem de gato por lebre porque ele justamente vai trazer uma série de ficções que vão ser o fundamento das grandes religiões ali que o Michel Onfray trata como histórias infantis ou contos, digamos assim, certo? Então, Platão vai justificar uma série de coisas. A filosofia de Platão é uma filosofia muito forte e ela parece muito pesada dentro do cristianismo, certo? Principalmente a questão ali de um outro mundo, de uma outra realidade, de uma outra existência, tá? Além da negação do corpo também, certo? A gente poderia se questionar se Platão é realmente assim, esse filósofo, como nós estamos trazendo aqui. Essa é uma perspectiva basicamente nietzschiana, certo? Mas, dentro do nosso curso sobre a história da filosofia, nós mostramos ali que em algumas aulas o Platão ele reconhece o valor do corpo, reconhece o valor da matéria, mas, de maneira geral, a imagem que ficou do Platão é um Platão como um negador da realidade ou da existência. Mas a gente pode se questionar se realmente Platão é dessa forma. Um céu de ideias puras que escapam ao tempo, à entropia, aos homens, à história. Então, dentro da filosofia de Platão, há realmente ali um mundo das ideias, um mundo das formas ou dos paradigmas, e esse mundo é eterno. Justamente ele não é um mundo que justamente se corrompe, não é um mundo ali que morre, é um mundo que escapa ao tempo. O tempo que degrada todas as coisas não chega lá porque lá é eterno, tá? Não sofre nem a variação da entropia, né, que digamos assim, que vai tender ali um sistema ao caos, à confusão, ao desgaste, digamos assim, né? O mundo das ideias de Platão não tem isso, tá? Então isso se assemelharia quase ao paraíso cristão, digamos assim, que é justamente uma perspectiva ali baseada, obviamente, nas ideias de Platão. Não que outras religiões antes do cristianismo não tivessem prometido um paraíso, mas da maneira como Platão arquiteta ali o mundo das ideias, isso cabe certinho dentro do pensamento cristão. Um além-mundo povoado de sonhos que são mais reais que a própria realidade. Então, Platão vai trazer a ideia, obviamente, de que o mundo ideal, o mundo das ideias, é, obviamente, o único mundo real e o nosso mundo, o mundo sensível, é um mundo, digamos assim, das ilusões, é um mundo do engano, tá? Você não encontra a verdade nesse mundo, você encontra a verdade lá fora. Então, acho que é mais ou menos essa ideia. É isso que o Michel Onfray está falando, que Platão vem de gato por lebre, tá? Tá trocando esse mundo por um outro mundo, por um além-mundo que, segundo ele, é mais real que a nossa própria realidade. Platão também traz uma alma imaterial que salva os homens do pecado da encarnação, tá? Isso aí é uma influência pitagórica que Platão teve e também isso aparece muito forte lá na filosofia oriental, principalmente no pensamento budista e também no pensamento hinduísta, de que há uma alma imaterial que preexiste ao corpo e que vai salvar os homens da encarnação. Se é que dá para falar encarnação dentro da filosofia do pensamento platônico.
Uma existência dedicada a se morrer enquanto é vivo, certo? Então, uma existência que prega a morte, de certa forma, enquanto se é vivo, tá? Platão não vai dizer para você se matar, para você morrer, jamais. O filósofo não fala isso, tá? O Platão vai trazer a ideia, bom, pelo menos aqui na perspectiva do Michel Onfray, de que a morte não é uma coisa ruim e a morte permite ao corpo, permite que a alma se liberte do corpo. O corpo é prisão da alma e ao morrer a alma se livra desse corpo. Ou seja, então é melhor morrer do que praticamente levar essa vida aqui onde a alma é prisão do corpo, tá? Mesma coisa em relação ao cristianismo. É melhor, obviamente, estar no paraíso eterno com Deus do que levar essa vida que a gente leva aqui. Tá? Também apresenta um destino após a morte. Após a morte há um destino e vai depender justamente das tuas ações ali, que vão ser coroadas com prêmios ou castigadas ali com penas, etc. Tá? Então tudo isso aí na perspectiva de Michel Onfray é vender gato por lebre, e é isso que a filosofia de Platão faz na perspectiva dele. As histórias da filosofia mostram as diversas variações sobre essa temática idealista. Então a gente já bateu um pouquinho nessa tecla na aula anterior sobre as histórias da filosofia, que de certa forma elas são diversas, escritas por diversos autores, mas elas sempre batem nas mesmas teclas e elas apresentam variação sobre esse tema idealista, apresentam sempre uma variação mais em cima da mesma coisa, tá? Michel Onfray fala: Platão não é Descartes, que por sua vez não é Kant, mas compartilham 20 séculos de um monopólio idealista da filosofia. Então Platão, Descartes e Kant não são os mesmos autores, mas eles possuem ali um monopólio idealista da filosofia. São os autores ali mais importantes da história da filosofia. Você vê capítulos enormes lá com a filosofia de Platão, a filosofia de Descartes, a filosofia de Kant, monopolizam quase o livro inteiro, se você for ver, se você for deixar, né? E o que eles têm em comum é justamente esse monopólio idealista da história da filosofia, tá? Ocupam todos os lugares e não deixam nada aos adversários, nem mesmo migalhas, tá? Tem filósofos que nem aparecem, tá? Você vê um monte de coisa sobre Platão e não vê nada sobre outros filósofos, então eles destroem todos os outros e não aparece absolutamente nada sobre os outros. Pega, por exemplo, Demócrito, a gente vai falar bastante sobre o Demócrito aqui, e Demócrito não tem quase nada dentro das histórias da filosofia, são muito poucas coisas assim que você encontra sobre ele, tá? Acho que é mais ou menos isso. O idealismo, filosofia oficial dos vencedores, se tornou pensamento oficial do Estado desde o advento do cristianismo. Então, o cristianismo coroa essa perspectiva idealista, tá? E justamente apoiada no pensamento de Platão. O cristianismo, a partir do cristianismo, o idealismo vence de uma forma que ele ainda está impregnado no nosso mundo, até mesmo hoje. Dentro das histórias da filosofia, nós ainda seguimos essa tendência, essa herança aí dada aí pelo advento do cristianismo. Nietzsche está certo ao afirmar que o cristianismo é o platonismo utilizado pelo povo. O cristianismo é uma forma de platonismo. Os cristãos são platônicos e não sabem, certo? Então o cristianismo é o platonismo utilizado pelo povo na perspectiva do Nietzsche, e o Michel Onfray concorda com essa perspectiva, reforçando mais uma vez sua ideia de que o idealismo se propaga principalmente a partir do cristianismo. E como vivemos num ocidente cristão, então esse idealismo está impregnado em todos os cantos. O idealismo torna-se então a única filosofia digna do nome. Idealismo ele contrapõe sempre ao materialismo. Então, o idealismo é a única filosofia digna e o materialismo, esses filósofos aí materialistas, são todos ali uns loucos, digamos assim. São filósofos ali que vale a pena até se conhecer um pouco, mas não se aprofunde, porque os melhores, os ideais, os principais são os idealistas, tá? Então essa é a crítica do Michel Onfray, e nessa contra-história da filosofia, ele vai procurar trazer esses autores aí de uma perspectiva materialista. Materialismo para ele refere-se justamente à afirmação do prazer, à afirmação da libido, à afirmação do desejo sexual, dos sentimentos, de tudo aquilo que é humano, uma busca pela felicidade com base no prazer, e justamente a não negação desse mundo, dessa existência.
Hegel vai coroar a razão, afirmando que toda a história evolui organicamente até ele. Então é com Hegel que, de certa forma, vai se mostrar a onipotência da razão, e o Hegel vai escrever lá uma espécie de história da filosofia, mostrando que toda filosofia caminha até ele, até chegar ali nele, e depois dele não vai ter mais nada, porque ele é o último filósofo, a história termina ali. A história segue a razão com R maiúsculo. E justamente é esse coroamento da razão que vai justamente também impregnar as universidades com um pensamento idealista. Mas, de certa forma, o Kierkegaard já tirou sarro do Hegel lá naquela época, o Schopenhauer também bateu muito lá no Hegel, mostrando que, de certa forma, é uma pretensão gigantesca o Hegel considerar que a filosofia vai terminar ali nele e que toda a filosofia caminha até ele, tá? Inclusive, o Hegel, ele critica até mesmo o pensamento oriental, mostrando que o pensamento oriental é um pensamento infantil, digamos assim, e com os gregos começa ali a caminhar dessa infantilidade até chegar ali na razão, que é o ápice supremo do pensamento. Esta razão pode ser chamada de conceito, ideia ou Deus. Então veja, o coroamento dado por Hegel à razão é o coroamento do idealismo, é o coroamento dado ao conceito, à ideia e até mesmo Deus, que são a própria razão. Então o Hegel vai justamente impregnar também o ambiente universitário com toda essa perspectiva idealista. Se não bastasse já o cristianismo. A gente vai falar bastante sobre a universidade lá pelo volume 4, volume 5, tá? Que a gente vai ver como que funciona essa questão dos cursos universitários, a grande questão do currículo universitário de filosofia e como a partir disso se tornou oficial, digamos assim, o advento do idealismo. A universidade confiscou a filosofia a partir do idealismo alemão. A partir do idealismo alemão, então, a própria universidade ali justamente vai começar a produzir uma filosofia baseada nesse idealismo. A universidade é o templo da razão hegeliana. Então, Hegel consegue justamente impregnar a universidade, né, com esse idealismo. E a universidade cria os currículos estudantis para as escolas, tem tudo isso aí, tá? E é justamente esse idealismo que vai se espalhando pela realidade. Até a própria educação está permeada de idealismo. As pessoas não têm nada a temer, tá? As pessoas não têm nada a temer dentro dessa perspectiva idealista. Após Pitágoras, o Fédon de Platão ensina a imortalidade da alma. Então as pessoas não têm que ter medo, porque a alma é imortal. Então a filosofia de Platão traz justamente essa ideia, não tenha medo, né? Não precisa se preocupar com o mundo como está, porque a alma é imortal. Isso aí, pessoal, reforça uma série de ideias ali, uma série de coisas que até o próprio Marx já havia discutido. O Marx vai falar aquela afirmação que a religião é o ópio do povo. E o que isso significa? Que, de certa forma, a religião ela acaba justamente confortando as pessoas, a religião, de certa forma, acaba iludindo as pessoas, mostrando que elas não devem se preocupar com a realidade. Por que o trabalhador vai ficar brigando com o seu chefe, sendo que o ideal é que ele perdoe o seu patrão, o seu chefe, tá? Então a filosofia marxista, perdão, parte mais ou menos dessa perspectiva. Por que a revolução? Por que revolução? Por que revolução? Por que sangue? O ideal é que você vá lá e peça para Deus para que teu patrão te dê condições dignas de trabalho. Não lute, peça para Deus e seja uma boa pessoa que a recompensa vai vir, tá? Então por isso que a religião é o ópio do povo, porque ela acaba, de certa forma, deixando as pessoas mansas. O Nietzsche também traz essa perspectiva. E as pessoas não têm que ter medo, olha só, idealismo. Há imortalidade da alma, então não tem com que se preocupar. Também prega o ódio ao corpo, a excelência da morte, o ódio aos desejos, prazeres, paixões, libidos, à vida e etc. Então as pessoas não têm nada a temer, porque justamente a perspectiva idealista aqui, né, de Michel Onfray, que ele vai trazer, justamente mostra que o idealismo traz todas essas questões, aí mostra uma imortalidade da alma, vai mostrar um ódio ao corpo, uma excelência da morte, a morte é valorizada e uma série de coisas, tá? A cidade de Deus insiste ad nauseam o mesmo ódio ao mundo real em nome de Deus, e a Suma de Tomás de Aquino não ensina coisa diferente. Cidade de Deus de Santo Agostinho, Tomás de Aquino, a Suma Teológica de Tomás de Aquino também reforçam esse ódio, digamos assim, ao real, ao mundo, e uma valorização do ideal, que seria Deus.
Os pensamentos de Pascal, Descartes, Malebranche e a crítica da razão prática ensinam ideias semelhantes. E por aí você vai vendo como o idealismo ele é poderoso dentro da filosofia e são autores, são pensamentos que aparecem, assim, tem capítulos gigantes dentro da história da filosofia. Filosofia medieval, quem lembra de outros autores, tirando Santo Tomás de Aquino e Santo Agostinho? Lembra de um Santo Anselmo ali, mas ninguém lembra de mais ninguém, tá? São esses três autores ou dois autores e olha lá. Mas existe uma série de pensadores ali dentro da história da filosofia medieval, mas dentro dos livros da história da filosofia você vai encontrar mais esses autores. É Platão, Santo Agostinho, Tomás de Aquino, depois o Descartes, vai ter um Pascal também, vai ter um Kant lá na frente, um Hegel, e aí se coroa o idealismo. Pessoas de boa companhia, heróis e arautos da historiografia dominante, ícones dos programas oficiais, quebra-cabeça dos doutorandos, esses autores não colocam em perigo o mundo como se encontra. Então, esses autores deixam o mundo como está. Apesar das críticas que eles fazem, digamos assim, ao mundo, ao real, à realidade, para Michel Onfray, esses autores ainda não são subversivos o suficiente para modificar a realidade, para tornar o mundo melhor, um mundo que, de certa forma, vai fazer com que as pessoas sejam felizes, justamente porque eles negam as coisas da carne, os prazeres, o sexo, a matéria, etc. Certo? Então é isso, pessoal. Na aula de hoje nós trouxemos então mais um pouquinho, a gente avançou um pouquinho nessa perspectiva do Michel Onfray e justamente mais uma crítica à historiografia dominante. Então hoje a gente falou um pouquinho sobre a escrita dos vencedores, mostrando como os vencedores vão colocando na cabeça das pessoas os filósofos que são importantes justamente porque eles justificam e legitimam o poder dominante, certo? Então é mais ou menos isso. Na próxima aula continuaremos a falar um pouquinho sobre a contra-história da filosofia. Então é isso, pessoal. Um grande abraço, nos vemos no próximo encontro.